Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que é pai ou mãe, ao episódio 50 da série Mães e Pais Expert. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Se você não sabe e não tem ideia do que significa uma relação de conexão com seu filho, eu vou te explicar. É quando conseguimos criar e educar os filhos autoconfiantes, quando eles ficam autoconfiantes, quando eles ficam amorosos, quando eles ficam responsáveis. Isso significa que a gente teve uma conexão nessa educação. E eu acredito que os pais e as mães, todos os pais e as mães, têm condições de dar essa educação para os seus filhos. E pessoas comuns, assim como eu, pais e mães comuns, conseguem isso. Se eu conseguir, você também pode conseguir, certo? E para conseguir ter uma relação de cumplicidade, né? E de admiração mútua com os filhos. Igual ou melhor que eu tive com os meus. Os meus hoje já são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. E eles são hoje adultos especiais, estão prontos e preparados para a vida lá fora. Eu me considero agora já uma mãe desnecessária, né? Mas enfim, eu acho que o pai e a mãe, os pais, continuam sendo pais até o último suspiro. Então, essa coisa de que, né, quando o filho fica adulto, o pai e a mãe não precisa mais educar, na minha concepção não existe, porque a gente vai ser sempre o porto seguro dos filhos, né? Então, foi pensando nisso, em passar para vocês, né? Você pai, você mãe, a minha experiência, a experiência que eu adquiri ao longo desses 24 anos aí de jornada, foi pensando nisso, que eu estou fazendo lives e vídeos e conteúdo e distribuindo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu estou apresentando atalhos e obstáculos que pais e mães comuns enfrentam e se deparam ao longo dessa jornada de educar os filhos, né? Porque na verdade os filhos não vêm com manual de instruções, certo? Eu até vou colocar aqui nos comentários o assunto da live. E vou fixar os comentários aqui, gente. Fixar os comentários. Então, os filhos não vêm com manual de instruções, certo? E eu acredito que você conhecendo esses atalhos e esses obstáculos, você estará mais preparado para essa jornada, para se conectar com seu filho, certo? E, por exemplo, essas outras lives que eu fiz com assuntos salientando obstáculos e atalhos, para você ter uma ideia, eu fiz 12 lives nos últimos dias que estão salvas, com os assuntos assim: como iniciar uma conversa com seu filho. Muitas vezes é difícil, né, a gente começar uma conversa com o filho, ou ter que falar sobre alguma coisa. E aí eu dei várias dicas de como chegar, algumas técnicas, algumas sacadas aí de como a gente pode chegar nos filhos. A outra foi gritos. Quais as consequências na educação dos filhos? Os gritos ou um ambiente pesado, quando o pai e a mãe pede muito, de uma maneira muito ríspida as coisas, né? Um pai e mãe negativo, mal-humorado, isso gera consequências físicas nos filhos, certo? Outra live que eu fiz, sem paciência com os filhos, e agora? Falei de como a gente
pode ter paciência, como a gente pode trabalhar a inteligência emocional para ter paciência, mais paciência, né? A outra, tenha autoridade, não seja autoritário. Então eu falei da diferença de um pai que tem autoridade sobre o filho, mas isso não significa que ele deva ser autoritário. Então é bem diferente, né? Outra live eu falei sobre exemplos. O seu filho lhe copia, use isso a seu favor, né? Falando de exemplos e tal, que os filhos se espelham nas nossas atitudes, né? No nosso estilo de vida. A outra live que eu fiz foi: não tenho tempo para educar o meu filho. Que tempo é uma coisa complicada, né, gente? Trabalhar o dia inteiro, fazer um monte de coisas, cuidar de tudo e chegar em casa e ainda educar os filhos e dar um tempo de qualidade para os filhos. Aí eu falei como é que eu fiz com os meus 3. Eu tinha 3 pequenininhos, agora eles são adultos, mas 3 pequenininhos. Eu sempre trabalhei fora e fiz atividade física e me cuidei, enfim, e consegui. Então eu falei aí nesse vídeo, né? E esses vídeos e essas lives estão disponíveis no meu canal do YouTube também, numa playlist que é a playlist Mães e Pais Expert. Então será bem-vindo, chega lá, se inscreve e clica no sininho, porque todos os dias eu tô postando vídeos novos, certo? O outro vídeo que eu falei, falando assim em aceleradores e obstáculos, né, que os pais enfrentam nessa jornada aí para educar os filhos. Seja líder do seu filho. Então, assim, seja um líder inspirador, seja um líder motivador para o seu filho, seja um líder nato, né? Que é muito diferente de alguém que manda fazer alguma coisa. Então, assim, aí eu falei aí 1 hora sobre isso e tem um monte de dicas e sacadas. A outra live foi: celular é um vilão na educação do seu filho. O celular, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, como tudo na vida, né? O carro pode ser uma arma na mão de uma pessoa irresponsável, uma faca pode ser fatal, né? Mas assim como a gente usa o celular às vezes para trabalhar, para se divertir, a gente às vezes usa de uma maneira exagerada, né? Os filhos também usam de uma maneira exagerada, que afastam as pessoas. Então, às vezes a gente fica dentro de casa e de uma maneira em que a gente tá até afastado, né? Aí eu falei um monte de dicas assim que eu usei, que é legal a gente aplicar, que tem um resultado super bom. O outro vídeo, a outra live que eu fiz foi: o meu filho não quer que eu namore. Isso falando especificamente de pais separados, né? Que querem continuar uma vida, que querem recomeçar, e os filhos demonstram aí uma resistência, né? Um certo egoísmo sem querer ser egoísta. Os filhos não querem ser egoístas, né? Eles demonstram isso como uma defesa, né? O outro vídeo que eu fiz foi: tarefas de casa, como determinar sem brigar nem obrigar. Então, assim, como é importante incluir os filhos nas tarefas de casa. Isso abre um leque, assim, de oportunidade para educar os filhos, mostrando os valores, né? Então, vai mostrar disciplina, organização, boa vontade de ajudar, de colaborar, se sentir parte integrante da família, do contexto, né? Se sentir autossuficiente. Então, tudo isso tem nessa live aí que eu fiz. A outra: desperte a sua inteligência financeira e a dos seus filhos. Nessa live eu falo bastante do livro Pai Rico, Pai Pobre, que tá aqui. Esse livro aqui, ó, do Roberto Kiyosaki. Então, essa live eu falo sobre esse livro. Daí essa live resultou aí um videobook que eu tô... Todos os dias 11 da manhã eu tô lendo páginas desse livro ao vivo e deixo gravadas, né? Para despertar aí a inteligência financeira nos pais e nos filhos, né? E a outra live, que foi de ontem, regras e limites. Os filhos precisam, mas não gostam. Regras e limites é importante, né? Que os filhos tenham. Então, esses 12 aceleradores e obstáculos,
Inclusive, eu reuni muitos desses exemplos num material que eu preparei com muito carinho, até tô lendo aqui para não esquecer, com muito carinho, para você traçar um plano de ação de como resolver ou de como consertar alguns dos problemas que você possa ter com seu filho, certo? E aí me acompanhe essa semana, que semana que vem eu já posso falar, eu já posso revelar o que é esse material aí que eu preparei para vocês. E o tema do episódio de hoje, então, finalmente, é desperte a vocação profissional no seu filho. Aqui eu relacionei 7 passos que podem ajudar a gente a identificar qual seria realmente a vocação profissional desse filho, né? E antes disso eu vou falar assim, o que a gente pensa sobre vocação, né? O que a gente pensa sobre vocação? Vocação tem a ver com talento, certo? Tem a ver com habilidade, né? Com o dom. Qual é o dom que o nosso filho tem, afinal, que a gente pode ajudar ele a despertar, a descobrir esse dom? Porque, veja bem, é um adolescente, um pré-adolescente, né? Ainda não desenvolveu quase nada, muitas vezes, né? Tem adolescentes que já tem bem marcado isso, mas normalmente não, né? Normalmente é uma dúvida, realmente uma dúvida que deixa o adolescente angustiado, deixa o adolescente às vezes ansioso, né? Porque afinal de contas está chegando a hora dele decidir. E aí, se ele não sabe ainda, o que vai decidir, né? Qual é a profissão que ele vai ter? Então, é uma coisa que a gente pode, né? Os pais podem e devem deixar o filho mais tranquilo em relação a isso, com muita conversa. E aí é que eu vou dar algumas dicas aí de algumas coisas que eu fiz aqui em casa, né? Com os meus 3 filhos. E umas dicas aí que eu achei interessante estudando sobre o assunto. Eu vou ler os 7 passos que eu separei aqui e depois, no meio tempo, a gente vai conversando sobre eles, certo? Em primeiro lugar, é importante a gente cuidar para não transferir os nossos sonhos para o nosso filho, né? Porque de repente os pais têm um sonho de sempre quis ser médico, sempre quis ser bailarina, sempre quis ser não sei o que, e aí meio que força a barra para esse filho ser. Isso é tradicional, né? Infelizmente isso acontece bastante, eu vejo bastante por aí, sabe? E é uma coisa, e é uma pena, porque muitas vezes os filhos seguem uma profissão para não decepcionar o pai, a mãe, mas já começa numa profissão frustrado, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito, parar para pensar e realmente não transferir para os filhos uma coisa que a gente queria ter sido ou ter feito e não fez, né? E agora eu vou ler os 7 passos interessantes para a gente ajudar os filhos a despertar essa vocação, que é: faça uma lista dos seus dons e facilidades, bem como disciplinas favoritas. Então, a gente pega o que essa criança viu e fez na escola, no trabalho, ou se essa criança fez algum esporte, ou a gente lembra, né, faz um filme da vidinha dele e identifica o que ele mais gostou, junto com ele, conversando, né? Então faz uma lista dos dons dele, né? Então tem criança que gosta mais de desenhar, tem criança, adolescente, pré-adolescente que gosta mais de fazer cálculos, tem adolescente que gosta mais do período de educação física, né? Então assim, conforme algumas características que ele já despertou, que ele já demonstrou, a gente pode observar e incentivar, né, essas habilidades aí. E sempre conversando e perguntando, tu te imagina, né, se esse filho, né, na educação física gostava muito
de vôlei, de basquete, de handebol, de futebol de salão. Nossa, eu já vi tantos profissionais assim gostarem e conhecerem o esporte na escola e depois vai seguindo, né? Então, com muita conversa sempre. O segundo passo, a segunda dica: planeje quais seus objetivos. Espera de uma profissão com os pés no chão. Planeje quais objetivos espera de uma profissão com os pés no chão. Tipo assim, qual o objetivo que esse filho tem com a profissão? Então, isso tudo a gente pode ajudar ele já a abrir a mente, né? Mas com o pé no chão. O que ele espera? O que ele deseja da profissão que ele vai escolher? O que ele deseja isso para ele? Assim, com o pé no chão. Aonde ele acha que vai chegar? O que ele deseja? O que ele almeja conquistar, comprar, fazer? Ter disponibilidade de horário ou não? Ou isso não importa para ele? Ou importa? Sabe? Tudo isso a gente pode ajudar conversando. Atente para o que o mercado de trabalho exige. Aí entra a nossa ajuda bem forte nessa questão. O mercado de trabalho, por exemplo, hoje em dia, ele está totalmente voltado para o digital, certo? Principalmente hoje em dia que estamos numa pandemia, né? Então, se nós estivermos atentos a isso, a gente pode ajudar o nosso filho a tomar uma decisão mais assertiva. Então, veja bem, atentar para o que o mercado de trabalho exige, podemos identificar que, por exemplo, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, dando muita importância com a visão, com a mensagem que os produtos, que as empresas passam, né? Então tem empresas que cuidam do meio ambiente, tem empresas que usam produtos recicláveis, tem empresas que têm uma consciência para o meio ambiente, né, de defender o meio ambiente, uma consciência de sustentabilidade. Tem até construtoras hoje em dia que fazem as obras cuidando muito disso, sabe? Reciclando material, enfim. Então, assim, hoje em dia é uma tendência que a empresa que o filho for procurar ou a profissão que ele for procurar tenha uma questão assim ambiental. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu filho está fazendo engenharia de energia na URGS aqui de Porto Alegre. Então, engenharia de energia é uma tendência do mercado no momento, porque trabalha com energia limpa, trabalha com, né, se for pensar, acaba favorecendo o meio ambiente, né, uma energia limpa. Então, assim, é uma profissão promissora, certo? O outro ponto, bom, então são 7 passos, né, para ajudar os filhos a despertarem a vocação profissional. Então, o primeiro passo: faça uma lista de seus dons e facilidades, bem como disciplinas favoritas da escola. O segundo passo: planeje quais os objetivos espera de uma profissão com os pés no chão. O que ele espera, né, dessa profissão? Terceiro passo: atente para o que o mercado de trabalho exige. Que aí eu falei da tendência do digital, né? Hoje em dia, se ele vai produzir ou vender um produto que não possa ser vendido pelo celular, é um problema. Então, essa é uma tendência, certo? Número 4. Avalie qual a área de conhecimento precisa buscar para ser um concorrente forte em sua área. Então, isso é interessante a gente já mostrar para o nosso filho. Qual área de conhecimento ele precisa buscar? Na tecnologia, no digital, numa língua estrangeira, né? Enfim. O outro ponto: leve em conta diferentes perspectivas, conversando com profissionais das áreas que se interessar. Isso é interessante também. Leve em conta diferentes perspectivas, conversando com profissionais das áreas que se interessar. É interessante a gente procurar os profissionais das áreas que ele vai se interessar, tentar conversar, tentar
tentar é uma palavra bem ruim, né? Vamos mudar isso aí. A gente pode estimular, conversar com profissionais, né? Daqui a pouco é um amigo que esteja já nessa área há muito tempo, liga, vem cá, quero conversar contigo sobre meu filho tá pensando em escolher essa profissão e tal, não sei o que, enfim, né? Para abrir as perspectivas nesse ponto, né? Número 6 agora. Busque sempre se aperfeiçoar em um idioma estrangeiro, detalhe básico para qualquer profissão. Isso é fundamental, né? A Laurinha concluiu, se formou no curso de inglês, no CAA, que é uma escola que tem aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que tem em outros estados também, uma franquia. Ela fez todos os semestres, eu acho que foram mais de 4 anos, eu acho, ela estudando. E a Thaís e o Bruno também, eu não sei se eles falam fluentemente, mas eles se viram e conversam legal. Então, isso é importante, sabe? E hoje em dia, uma das coisas que eu recomendo, assim, é colocar o filho numa aula de inglês. Logo de cara, sabe? Quanto antes, melhor. Isso eu era muito chata com isso, sabe? Eu coloquei a Laurinha, a Thaís e o Bruno, e a Laurinha seguiu até se formar. A Thaís e o Bruno acabaram saindo. Só que o que acontece? Eles fazem muito, tem música e assistem série em inglês sem legenda e traduzem letra de música e faculdade, tudo isso tem muito inglês, né? Hoje em dia, aplicativo, internet, tudo é muito inglês. Então, assim, eles acabaram desenvolvendo, mas eu recomendo fortemente que um pai e uma mãe coloque seu filho numa aula de inglês realmente, porque isso abre os horizontes, né, da pessoa, abre os horizontes com certeza. E o número 7 aqui é: analise o progresso e evolução da profissão escolhida. Isso é interessante. Por exemplo, quando o filho identificou qual é a profissão, né, é analisar a evolução dessa profissão, sabe? Ajudar o filho a desbravar isso, sabe? É se inteirar com o filho junto com isso, porque isso é uma jornada, sabe? Então, assim, qualquer profissão é importante. Qualquer profissão pode ser uma profissão de muito sucesso e muita prosperidade financeira. A prova é que tem profissionais de qualquer área que tem sucesso e outros profissionais da mesma área que não tem sucesso. Então depende muito como a pessoa, como o profissional desenvolve aquilo, né? Como ele se mantém informado, como ele dedica amor, dedica seriedade naquilo. Isso depende muito para o sucesso, né? E uma coisa fundamental, quando a gente fala de vocação, quando a gente fala de habilidade, de talento, é a tendência natural da pessoa recebendo aquele dom de Deus, né? Por exemplo, assim, ele tem uma tendência para se comunicar com pessoas ou não. Se ele não tem isso nato, se ele é uma criança ou um adolescente mais tranquilo, mais quieto, mais introspectivo, mais tímido, então já tem um monte de profissões aí que já dá para descartar, né? Profissões que precisam se relacionar com pessoas, neste primeiro momento, não é aconselhável, porque é a mesma coisa que pedir para um peixe subir numa árvore, certo? É a mesma coisa que, assim, a gente não deve forçar a barra, né? Então, assim, tudo que é empurrado boca abaixo não dá certo. Então, assim, na escola, por exemplo, o filho pode tirar notas boas em matemática e pode tirar notas ruins em história. Então, assim, isso é uma situação bem complicada, né? Porque muitas vezes a gente quer que o filho tire 10 em tudo, meu Deus, quer que ele seja exemplar, excelente, extraordinário.
Só que a criança não tem habilidade para números, por exemplo. Isso não vai fazer dessa criança, desse adolescente, uma pessoa menos inteligente. Por quê? Como ele não tem habilidade para números, para fazer cálculos, para aplicar fórmulas, né, física, química, matemática, nossa, ele pode ser um excelente artista, pode desenhar, enfim, pode ter outras coisas. Então, assim, a gente precisa cuidar muito para não abafar a habilidade do filho, não afogar o sonho do filho, né? Então, assim, cuidar muito com as palavras que a gente fala em casa, tudo isso. E a habilidade natural, né, a vocação, o dom, o talento, está muito relacionado ao propósito de vida da pessoa. Porque quando a gente identifica o nosso propósito de vida, que não é uma coisa muito fácil, tem pessoas que vivem a vida inteira sem descobrir o seu propósito de vida. É o real servir, né? É para que viemos ao mundo. Deus me deu dons e habilidades e eu preciso retribuir esses dons e essas habilidades para o universo. Então, quando eu começo a retribuir esse dom que Deus me deu para o universo, favorecendo a humanidade, fazendo a minha parte para o universo, a lei da reciprocidade vai agir, né? Então, assim, a lei da reciprocidade vai agir e automaticamente essa pessoa, esse filho, essa pessoa que escolheu essa profissão vai ser contemplado com sucesso, né? Já escutou falar que as pessoas de sucesso, os milionários, enfim, eles têm muita paixão pelo que fazem. E isso né, nos meus estudos aí de mais de 10 anos, eu percebi que essas pessoas de sucesso, não estou falando só de dinheiro, mas os grandes empreendedores, os grandes empresários, né, que meu Deus, que construíram impérios, o que eles têm, o que eles pensam, que nem esse livro aí que eu comecei a ler, fala muito disso, né, qual é a maneira que as pessoas ricas pensam. Eu não estou dizendo aqui para a gente incentivar o nosso filho a escolher uma profissão que deixe ele rico. Não é esse o caminho do raciocínio. O caminho do raciocínio é dizer para o filho que se ele tiver um propósito definido na profissão, ele vai ter muito amor naquilo e ele vai ser recompensado naturalmente. Porque quando a gente tem amor na profissão, quando a gente enxerga e visualiza o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida, a gente faz aquilo sem sentir que está trabalhando. Já escutou aquela frase assim, trabalhe com o que ame e nunca mais trabalhe, ou arranje um emprego com o que ame e nunca mais trabalhe? Tem uma coisa assim, eu até vou escrever essa frase e vou botar no meu mural, que eu gosto de falar algumas frases assim que às vezes a gente lembra. Mas é isso, quando a gente faz o que ama, a gente acorda de manhã feliz para ir trabalhar. Então, esse é o ponto, é a virada de chave que a gente precisa falar muito com o nosso filho, entende? Porque assim, é lógico que ele tem que pensar que estilo de vida ele quer ter, qual padrão de vida que ele quer ter para a vida dele. Então, ele tem comparações já, ele já está numa idade que ele consegue ter o discernimento. A minha mãe tem uma vida assim assado, meu pai tem uma vida assim assado, meu amigo, o pai dos amigos, ele já tem uma visão do mundo a ponto de identificar. É importante para mim eu ter uma condição financeira boa, é importante para mim eu ter um padrão de vida bom, seguro, é importante para mim. Eu acho que os pais devem incentivar os seus filhos a serem autossuficientes financeiramente, a gente também. O que significa? A nossa independência financeira. Então, assim, eu comecei a ler esse livro, né? Agora eu só tô fazendo essa propaganda de videobook, né?
E eu tô encantada, porque realmente é bem por aí. No momento em que a gente tem a nossa, tipo assim, a nossa renda depende de nós e a nossa renda não depende de uma empresa, do governo, de alguma coisa, a gente tá aí ao rumo da nossa independência financeira. Não tô dizendo também que todas as pessoas que botam seu negócio, que são empreendedoras, têm uma independência financeira. Não, porque depende de muitas coisas. Depende da organização, da disciplina, de tudo isso. Mas quando a gente identifica que através da nossa habilidade, do nosso dom, do nosso propósito de vida, a gente enxerga aquilo como uma missão de vida e tem muito prazer em exercer aquela profissão, aquelas tarefas, a gente tem muita facilidade em empreender naquilo e ser um investidor daquilo e fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Porque a ideia não é trabalhar para o dinheiro, né? Não é isso. A ideia é fazer com que o dinheiro trabalhe pra gente. E isso, se a gente ainda não tem, se a gente ainda não é empreendedor, se a gente ainda não adquiriu a nossa independência financeira, não quer dizer que a gente não possa ensinar e incentivar um filho. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, puxa vida, mas eu nem sou rico ainda, eu nem sou rico, como é que eu vou falar de dinheiro para um filho? Como é que eu vou falar? E esse é um pensamento muito errado. E é isso que eu tô falando, desculpa, também quando eu leio essas páginas do livro Pai Rico, Pai Pobre, é um dos pontos importantes que eu saliento. Porque eu sempre falei para os meus filhos que eu preciso desenvolver em mim, na Kátia, a minha inteligência financeira. Porque eu ainda não tenho a minha independência financeira declarada. Então, eu tendo esse jogo aberto com eles e me mostrando vulnerável dessa maneira e chamando eles para aprender junto comigo, eu tenho aí uma oportunidade de melhorar nossa relação. Eu tenho aí uma oportunidade de mostrar para ele que nunca é tarde para a gente conhecer, desenvolver uma inteligência. Nunca é tarde para a gente admitir que a gente tomou um rumo que poderia ter sido bem melhor. Então, assim, quando a gente demonstra isso para um filho e faz junto com ele e chama ele para trabalhar e desenvolver essa habilidade junto, é muito mais rico, né? Claro que o ideal seria um pai rico falar pro filho, filho, quer que eu te mostre como é que você fica rico, entende? E milionário. O pai já é milionário, então eu vou te mostrar como é que eu construí, né, esse patrimônio, todo esse império. Então tudo bem, é excelente. Agora, se os milionários, os ricos, os bilionários são uma minoria, né, no mundo. E por quê? Porque eles estão dentro daqueles 5% que encontraram seu propósito de vida, ou eles estão dentro daqueles 5% que realmente focam num objetivo, têm uma meta traçada e vão e buscam aquela meta. E eles estão 100% presentes na sua meta, né? Naquela vontade de atingir essa meta. Então, assim, a gente começa a identificar aonde é que, como que as pessoas extraordinárias pensam. Como é ter um pensamento extraordinário? Tu sai daquele ordinário e faz aquele uau, sabe? Quando tu quer entregar um uau pro cliente, tu quer alguma coisa diferente, aquele algo mais. Esse algo mais é que faz com que as pessoas de sucesso tenham realmente uma prosperidade financeira, né? Sabe aquela situação em que tu compra um produto, vai numa loja, compra um produto, ou enfim, tu contrata um serviço de um profissional, tu paga e aquele profissional entrega mais do que tu pagou. Isso é o extraordinário.
Então, assim, tu tá pensando em abrir a mente do teu filho para quando ele decidir qual a profissão, qual a vocação realmente que ele vai desenvolver, porque nós temos várias habilidades, certo? Nós não temos uma única habilidade, né? Os nossos filhos também. Então, quando ele escolher aquela habilidade, que pode ser com a nossa ajuda, pode ser com essas 7 dicas aqui, práticas que eu disse, pode ser, e pode ser também sem ajuda. Se ele é um adolescente decidido e já decidiu, tudo bem, só que não custa nada a gente salientar esses pontos aqui, ó, né? Por exemplo, salientar o mercado de trabalho tá disponível, ele tá receptivo para essa profissão que tu escolheu, meu filho. Vamos conversar junto sobre isso, vamos pesquisar algumas reportagens sobre isso, enfim, sabe? Desenvolver isso junto com o filho é importante. Porque assim, se ele decidir sozinho, ok, não faz mal, tudo bem. Só que aí esse filho pode estar perdendo uma grande oportunidade de receber algumas facilidades dos pais. Por exemplo, eu decidi ser estilista. Quando eu sempre gostei de roupa, de moda, e eu fazia desenhos e enfim. E quando eu tinha, acho que 14 anos, eu ia com a minha mãe nos cursos de corte e costura do SESC, que meu pai sempre trabalhou no SESC. Então, acho que era 9, 10 anos, eu ia nos cursos com a minha mãe. E teve uma vez que eu mesmo fiz o curso. E comecei a fazer roupa. E eu fazia modelagem e tudo. E aí eu tinha a minha grife. E aí eu comprava os tecidos e fazia. E só que a minha grife só tinha o meu tamanho, meu número, porque eu não sabia fazer modelagem PMG. Então eu só podia vender para as minhas amigas que tinham o mesmo corpo que eu. Era muito engraçado. E aí, quando eu tive que decidir a profissão, eu escolhi ser estilista. E olha só que interessante o que aconteceu. Algumas coisas bem pontuais aconteceu nessa minha escolha. Aqui só tinha faculdade em Caxias de estilismo. E aí, essa faculdade eu não podia fazer, porque o meu pai não tinha condições de pagar essa faculdade em Caxias e eu morar fora, pagar um apartamento para mim, né? Foi que eu desisti. Eu fiz o meu book, eu fiz cursos de estilista, ele pagou para mim tudo. Eu fiz curso de modelagem industrial, curso de corte de costura industrial, eu fiz tudo isso. E eu fiz um book lindo, eu ia nas confecções com meu book e as donas das confecções me olhavam e pensavam assim, imagina que eu vou dar uma coleção de inverno para essa menina de 18 anos, eu era muito jovem. E eu desisti desse sonho. Então, se o meu pai tivesse, sei lá, participado mais, o pai e a mãe, talvez eu não tivesse desistido do sonho. Deixa eu ver aqui o que a Saúde Terapia escreveu. Como é que é o teu nome, Saúde Terapia? Me conta. O que escreveu? A mãe tem muita importância nessa hora. Consegui mostrar para minha filha o que ela tinha mais habilidade e ela conseguiu e achar na parte de humanas. Hoje ela faz enfermagem e adora. Exatamente. E a gente ajudando, isso é tão lindo, né? Sônia, ai que legal. Sônia, é tão lindo, né? Quando a gente ajuda. A enfermagem é um dom. Sabia que minha mãe também é enfermeira, é aposentada, né? Agora minha mãe tem 84 anos, mas ela era uma enfermeira excelente. Ela era enfermeira-chefe. No início ela ganhava mais que o meu pai. O salário dela era maior que o meu pai. E ela fazia plantões de noite, tudo. E ela, nossa, ela sempre foi muito dedicada e atenciosa, né, com as pessoas. A enfermagem, a medicina, tudo na área da saúde, né? É muito lindo, né, Sônia? E tu trabalha com terapia também. Terapia também é um dom, né? Qual é a tua área de terapia? Tu trabalha com o que, na verdade? E então é isso. Eu acho que a conversa sempre
sempre é o caminho, sabe? Sempre é o caminho pra gente ajudar um filho, pra gente educar um filho. E quando a gente acha o propósito de vida, quando a gente vê assim um amor naquela profissão, que não é só pelo dinheiro, é muito lindo, né? É muito gratificante. Imagina qual é o pai que não quer ver um filho feliz na profissão, né? Qual é a pessoa que não quer ser feliz na profissão, que não quer ter uma profissão que acorde todo dia de manhã, agora eu vou fazer aquilo que eu adoro, sabe? Então isso é uma dádiva. Só que o que acontece? Eu pensava isso antes de eu encontrar o meu propósito, que agora eu encontrei meu propósito, que é ajudar mães e pais a educarem seus filhos. Esse agora é o meu propósito de vida. Eu encontrei, porque eu sempre trabalhei com vendas e tudo, só que vendas não era assim como isso, assim. Ajudar aos pais a ensinarem os filhos faz os meus olhos brilharem, sabe? Porque é uma coisa assim que eu consegui fazer de uma maneira tão natural e tão intuitiva. E agora eu estou estudando muito, assim, para achar realmente alternativas práticas, né, para ajudar os pais e as mães. Então, assim, antes eu não tinha esse dom definido. Mesmo assim, eu gostava de trabalhar com vendas, eu sempre gostei e tudo, mas quando a gente vira essa chave, é muito lindo, sabe? E qual é o pai que não quer ver o filho feliz, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer que o filho tenha a sua independência financeira, propriamente dita, né? Então, se o pai ainda não encontrou isso, também dá para encontrar. Nunca é tarde para encontrar o nosso propósito de vida, sabe? E se a gente não encontrou e não está disposto a encontrar, não quer procurar, porque isso dá trabalho, né? A gente sai da zona de conforto. E o que acontece? Eu sempre dou o exemplo assim, que a gente tem os dois cérebros, né? Mais importantes, que é o neocórtex, que ele fica mais na parte frontal, e o sistema límbico, que ele fica mais na parte central. Então, o neocórtex, ele é responsável pela razão, né? O lado racional da gente. É aquela parte que os animais, né, têm muito desenvolvido, e é a parte que diz quando a gente quer começar uma dieta, quando a gente quer mudar a alimentação, quando a gente quer diminuir a bebida, quando a gente quer acordar cedo, porque a gente tem um determinado projeto para fazer, quero acordar cedo. É o cérebro do neocórtex agindo. O que acontece quando o despertador toca e a gente não levanta? Porque ali tá quentinho, porque tá gostosinho, né? Porque a gente tá com aquela preguicinha. Aí é o sistema límbico danado atuando, né, na parte central. O sistema límbico, ele tem duas funções, somente duas, que é a reprodução e a sobrevivência. A reprodução está muito ligada na questão sexual, né, que é uma necessidade natural, né, do ser vivo, propriamente dito, porque os animais têm isso, né? E o que acontece? A parte da sobrevivência pensa na alimentação, na sobrevivência mesmo. E essa parte do sistema límbico, ela não é programada para fazer com que a gente cresça. Não é programada. Ela é programada para fazer com que a gente economize energia para poder sobreviver. Sabe que nos tempos, né, nos primórdios, no tempo dos homens das cavernas, os homens tinham que guardar energia para ou lutar contra os ursos ou sair correndo, né, para fugir dos ursos. Então, assim, o sistema límbico, ele age naquela parte que faz com que a gente economize energia e se mantenha na zona de conforto. Então, quando a gente não levanta, toca o despertador e a gente não levanta, é o danado do sistema límbico mais forte, né? Ele tá mais desenvolvido, ele tá mais, digamos assim, ele tá
sobrepondo ao neocórtex, né? Então, assim, quando a gente fica na zona de conforto, quando a gente procrastina, tudo isso é o sistema límbico atuando. Então, assim, procrastinar, evitar que a gente tome uma decisão, tudo isso não é por mal, muitas vezes não é preguiça, é porque realmente a gente precisa ter uma força, a gente precisa estimular tanto o trabalho do neocórtex para ele superar o límbico, né? Que faz com que a gente guarde energia, fique na zona de conforto. Então, esse sistema límbico, ele tem a ver com o medo também. O medo, ele faz com que a gente não tome decisão. Porque no momento que a gente tomar uma decisão, a gente vai ter que tomar uma ação. E o sistema límbico não quer que a gente tome nenhuma ação, ele quer que a gente fique quietinho, paradinho, num cantinho, numa boa, sobrevivendo, entendeu? Então, o que eu tava falando? Aonde eu queria chegar, né? Que a pessoa que não encontrou ainda o seu propósito de vida e não quer encontrar, de uma certa maneira é natural, porque tá naquela zona de conforto, tá vivendo num sistema antigo, num sistema tradicional em que a pessoa nasce, vai para a escola, estuda, se forma ou não, né? E decide no que vai trabalhar, ou escolhe uma profissão ou não, ou, né, tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, tipo, a profissão que encontrar é o que veio e deu, vamos indo e vamos vivendo até o último dia que dá. Entende? Tem essa situação. Ou quando a pessoa quer algo mais, quer procurar algo mais, ela precisa sair da zona de conforto e realmente buscar isso. Só que para buscar isso, tem que dar uma fuçada na nossa vida, né? A gente tem que enfrentar alguns medos, algumas barreiras aí, né? E isso não é fácil. Então, quando a gente... Olha onde é que eu quero chegar. Quando a gente estimula tudo isso nos filhos, na adolescência, a gente evita que esse filho seja um profissional frustrado. A gente evita que esse filho seja um ser humano frustrado. Entendeu? Então, assim, o papel dos pais na decisão profissional, na vocação dos filhos é importantíssimo. Só que a gente não tem muito o hábito de conversar com os filhos, né? Porque assim, ó, os meus pais foram maravilhosos comigo. Nossa, eu tenho uma honra de ser filha deles, assim, um orgulho tremendo. Mas esse é um dos pontos que existiu aí uma deficiência na educação deles pra mim, comigo, sabe? Então, assim, eles foram exemplares na educação no sentido de me mostrar os valores, o real valor de uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, trabalhadora, gentil. Eles eram gentis. A minha mãe e meu pai, eles nunca levantaram a voz pra mim. Nunca. Sabe o que é nunca? Meu pai e minha mãe nunca gritaram comigo e nunca me bateram. Eu nunca levei uma palmada na vida. E nunca vou levar, se Deus quiser. Nunca ninguém vai me bater. Porque quando a gente mostra para um filho uma vida assim, esse filho não aceita nada menos que isso, entende? Então, assim, quando a gente conversa bastante com o filho, quando a gente se abre, quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente mostra essas coisas, a importância dessas coisas para ele, esse filho, ele vai se sentir muito amado, sabe? Esse filho, ele vai se sentir muito acolhido. E aí ele também vai se abrir, e também vai conversar, e também vai... E aí, naturalmente, vai acabar encontrando a vocação, né?
Só que essa vocação, ela não vai surgir assim, do nada. Tem que dar uma trabalhada, tem que dar uma fuçada, né? E aí é que entra o trabalho de arregaçar as mangas dos pais. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar você, pai e mãe, a trilhar essa jornada aí de educar os filhos, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, né? Já tá quase chegando aí no fim. Eu nem queria fazer uma hora de live, mas enfim, eu começo a falar, não paro mais, né? E eu quero lembrar vocês que eu tenho agora esse é o vídeo 50, gente, na playlist Mães e Pais Expert. Tem assunto, assim, ó, para mais de metro. E eu tenho mais de 200 vídeos no Instagram, no Face, no YouTube. Então, assim, se inscreve, clica no sininho para receber as novidades. Que mais? Semana que vem eu preparei um trabalho especial para você, mãe, para você, pai. Preparei uma coisa legal aí que eu não posso revelar agora, mas semana que vem me acompanhe, que eu já vou revelar. Que a ideia é ajudar os pais e as mães a montarem uma estratégia, um plano de ação para realmente melhorar alguma coisa que tem que ser melhorada entre você, né? Entre vocês, para que essa relação seja uma relação de cumplicidade, de admiração mútua, né? Para que tenha paz em casa. Então eu sempre digo, se você deseja criar filhos autoconfiantes, filhos amorosos, filhos responsáveis, se você deseja manter a paz e a harmonia em casa, você está no lugar certo, pode contar comigo. Obrigada por ter me assistido. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.